Olá, meu irmão, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu venho aqui nessa manhã trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento, uma palavra que possa revigorar a sua vida, o seu ministério, sua casa, sua família, revigorar também a igreja do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida e ao mesmo tempo fazer uma convocação a você. É um chamado a você. É um despertamento sobre a sua vida, sobre o seu ministério, para que você possa realmente buscar de Deus, ser revigorado por Deus, mas ao mesmo tempo se animar, se fortalecer para a obra que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua igreja, através do seu ministério, através da sua vida, através da sua disposição de estar servindo e adorando o Senhor. Quero fazer a leitura de um texto aqui na palavra do Senhor. Se encontra aqui em Neemias, no capítulo 2. A palavra do Senhor, e eu vou estar lendo aqui a partir do verso 17 do capítulo 2 de Neemias. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O contexto histórico aqui desse texto, amados irmãos, é que Jerusalém, os seus muros e as suas portas, o templo havia sido completamente destruído pelo cativeiro, pelo tempo de cativeiro que o povo havia passado. O povo agora está retornando para Jerusalém, sendo libertado então pelo rei Ciro. Aqui duas pessoas sobressaem, aliás três, em especial Esdras e Neemias. Mas eu quero trazer para nós, amados, uma reflexão aqui no texto de Neemias, que é um servo que se dispõe a ser usado pelo Senhor, para então ser instrumento de Deus na restauração, na reedificação dos muros de Jerusalém, do templo, da vida religiosa, da vida com Deus, daquele povo que havia passado muitos anos ali no cativeiro, e eles então haviam perdido completamente a comunhão, a intimidade com Deus. Então Neemias é o instrumento de Deus para então fortalecer e animar o povo, trazer o povo para exatamente a obra que precisa ser feita, que precisava ser realizada ali dentro daquele contexto. O texto que nós lemos então é exatamente um chamado de Neemias ao povo de Deus. E Neemias compreende que ele sozinho não iria fazer a obra deveria ser feita também pelo povo, juntamente com ele. E então,
a partir do verso 17, que nós acabamos de ler, depois de Neemias supervisionar a obra, depois de Neemias passar ali pelos muros e averiguar o que deve ser feito, como deve ser feito, depois da elaboração de todos ali do projeto, Neemias então chega a esse versículo 17, então ele diz ao povo do Senhor: estais vendo a miséria em que estamos? Primeira coisa que vemos aqui nesse texto, amados irmãos, é o reconhecimento que Neemias tem, e ele traz então para o povo a situação em que Jerusalém, o templo, está completamente destruído, e o povo servindo então de escárnio, de humilhação, de opróbrio em relação aos outros povos e às outras nações. Aqui, o povo de Deus, a igreja do Senhor aqui está servindo de humilhação, está completamente destruído, está jogado no chão, na lama. E Neemias reconhece isso. Queridos irmãos, um primeiro passo que nós devemos ter em relação a um avivamento espiritual sobre a nossa vida é reconhecer o estado de humilhação em que nós nos encontramos. É reconhecer que nós estamos realmente aquém daquilo que Deus requer de nós. Nós estamos completamente fora do propósito de Deus, mas ao invés disso trazer para nós desânimo, isso deve trazer para nós ânimo e disposição de uma mudança e de uma transformação. E então, Neemias chama o povo para esse reconhecimento, para essa compreensão da situação em que ele está. Mas, logo em seguida, Neemias conta para o povo, animando o povo, o que Deus havia feito para ele diante do rei. Neemias era o copeiro do rei, e Neemias, quando fica sabendo, através de Anani, a situação em que Jerusalém se encontrava, ele então busca o rei e conversa com o rei e se achega ao rei. E as pessoas não poderiam se achegar na presença do rei. Muitos poderiam ser mortos na presença do rei. Mas Neemias aproveita que ele é o copeiro do rei e, portanto, ele estava diante do rei ali. Ele então chega com um semblante triste e o rei reconhece que Neemias está triste. Então Neemias declara para o rei por que ele está triste. Ele está triste porque a igreja, o templo, Jerusalém, está completamente destruído. E ele então se coloca diante do rei dizendo: Senhor, me permita que eu vá e que eu assuma essa responsabilidade de ser instrumento de Deus na restauração da Jerusalém e do templo. E o rei então permite, porque Deus age no coração do rei, e não só permite que Neemias seja instrumento de Deus, como também dá cartas para que Neemias possa buscar materiais necessários, madeira necessária e todas as outros utensílios necessários para então edificar ali Jerusalém. O milagre de Deus. Deus havia feito um milagre. Deus havia providenciado o necessário para que então Neemias fosse para Jerusalém e ali então pudesse ser instrumento de Deus para edificação. Mas, queridos amados irmãos, percebemos aqui que havia e há na nossa vida, e há, queridos irmãos, um inimigo que vai a todo instante tentar impedir você de ser instrumento de Deus na reedificação, na edificação e no agir soberano de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da igreja e sobre a sua família. E olhando aqui para esse texto, a gente vai ver que 3 inimigos entre si
se juntam, se unem para então tentar destruir ou tentar trazer desânimo sobre o povo de Deus. Porque o povo de Deus diz assim, a partir do testemunho de Neemias, a partir do chamado de Neemias, o povo de Deus diz assim, ó, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O povo decidiu, se dispôs e se colocaram à disposição para edificar os muros e fortaleceram as suas mãos. Porém, o texto diz, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram. Zombaram do povo e começaram a dizer que o povo estava se rebelando contra o rei. Zombaram, dizendo que o povo não seria capaz. Querido irmão, uma das armas do diabo para tentar desanimar sua vida, desanimar você do ministério, desanimar você de ser instrumento de Deus na sua igreja, na sua família, na sua casa, de transformação na vida das pessoas, é exatamente usar de zombaria. É dizer para você, que isso, você não é capaz. É dizer para você, que isso, você lembra do seu passado? O que você era? Você lembra aquilo que você fez? Você lembra? Você não é capaz. Deus não vai te usar. Não, você não tem significância nenhuma. Você é insignificante ali naquele lugar. Deus não precisa de você. A igreja não precisa de você. Para com isso. Não precisa. Desista. Essa é uma palavra do diabo, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu. E Ele não escolhe aqueles que são capacitados, mas Ele capacita aqueles que são escolhidos. Deus te dá dons. Deus te capacita com o Espírito Santo. Deus te capacita com instrumentos, com a instrumentalidade para você ser a pessoa importante na vida da igreja. Para você ser importante na família, nas pessoas à sua volta. Com uma palavra de Deus, porque não somos nós, mas é Deus que opera através de nós. Então o diabo vai zombar de você. Se você se dispor a voltar para a igreja, se você se dispor a voltar para os caminhos do Senhor, se você se dispor a servir a Deus, o diabo vai zombar de você, vai tentar destruir. Mas você precisa se animar, você precisa se dispor. Você precisa entender, queridos e amados irmãos, que Deus é o Senhor sobre a sua vida e Ele te capacita para a edificação, para tirar a igreja, para tirar as pessoas de um estado de humilhação, para então colocá-la de um novo, a ser exaltada e a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E então, amados irmãos, terminando essa palavra, no versículo 20, Neemias então diz e responde àqueles que zombam. E é assim que você deve responder àqueles que zombam. É assim que você deve responder ao diabo, a Satanás. É assim que você deve responder àqueles que tentam te impedir de ser instrumento de Deus na sua igreja, na igreja do Senhor, na sua casa, na sua família. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Primeira coisa, amado meu irmão, se dispõe. Diz para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor. E aí a palavra diz que é o Deus do céu que vai te dar bom êxito. É Deus que vai trabalhar na sua vida. É Deus que vai fazer de você um instrumento dele na vida das pessoas, na vida da sua igreja, na vida do seu pastor. É Deus que vai fazer de você um instrumento de transformação
de um estado de humilhação, de opróbrio, para um estado de honra e glória ao nosso Deus. E ele diz mais: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. A disposição de sermos instrumentos de Deus precisa estar no nosso coração. Precisa ser reavivada no nosso coração. Nós precisamos apenas nos colocar à disposição. Esse texto nos lembra muito uma doutrina importante que nós precisamos compreender. Soberania de Deus aliada à responsabilidade humana. Amados irmãos, Deus é poderoso o suficiente para fazer tudo aquilo que Ele já determinou fazer. Mas, no entanto, Deus escolheu você, Deus nos escolheu para sermos instrumento dEle aqui na face da terra, para sermos instrumento dEle na edificação da igreja do Senhor. Então, amados irmãos, a nossa responsabilidade é de se dispor, é se colocar à disposição de Deus. E o compromisso de Deus é de nos dar bom êxito. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer também que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Porque o que nós fazemos, o que nós nos colocamos à disposição para fazer na obra do Senhor, é Deus que nos dá bom êxito. E nós fazemos porque Ele nos capacita a fazer. Então veja, amados irmãos, Deus tem uma grande obra para fazer. Deus quer te usar. Se disponha. Ei, erga-se, levante-se, não fique prostrado. Deus quer transformar a igreja e Ele quer transformar através da sua vida, através da sua disposição de trabalhar. Não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvidos ao desânimo, não dê ouvidos a Satanás, que vai tentar em todo instante, em todos os momentos, trazer acusação sobre a sua vida, dizer que você não consegue, dizer que você não tem condições, dizer que você não pode, porque Deus te escolheu. Você é instrumento de Deus e vai ser instrumento de Deus na vida das pessoas, na vida da igreja do Senhor na face da terra. Por isso, meu amigo, eu disse para você que eu tinha uma palavra de ânimo e uma palavra de convocação para você. E eu estou aqui nessa manhã, nesse dia, convocando você, que faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Cataguases. Você que está nos acompanhando através das nossas lives, a você que está realmente congregando conosco aí através das lives, e você que já é membro da igreja, quero convocar você para neste domingo estar presente aqui conosco na Escola Bíblica Dominical e também no culto à noite. Quero convocar você para se juntar a nós e estar aqui, amados irmãos, para juntos nós podermos mudar a história dessa igreja, mudar a história da sua vida, para que você seja instrumento de Deus na vida das pessoas, nessa cidade, na vida da sua família, da sua casa. Quero convidar você, convocar você para se juntar a nós. Neste domingo, nós teremos aqui na nossa igreja a visita do pastor Rafael. O pastor Rafael
é o secretário presbiterial de plantação e revitalização de igreja do nosso presbitério. Essa é uma visita importante para nós. É uma visita importante, amados irmãos, para a igreja, o futuro da igreja, para o decorrer da igreja aqui neste lugar, nessa cidade. Então, amado, eu gostaria de convidar você, de convocar você, principalmente você que é membro da igreja, a estar presente conosco, a estar aqui neste domingo, para se juntar a nós, para que a gente possa ter então um encontro com o pastor Rafael, mas acima de tudo, para que a gente possa reerguer, para que a gente possa mudar a história dessa igreja. Uma história que é, sim, de pessoas vencedoras, mas ao mesmo tempo possamos alavancar ainda mais o trabalho, para que Deus possa, através de nós, através dessa igreja, mudar a vida de muitas famílias, de muitas pessoas aqui nessa cidade. E você é um instrumento importante na vida dessa igreja. Venha, vamos juntos, vamos nos juntar, vamos nos unir, vamos, exatamente como o texto diz, nós nos disporemos, reedificaremos e vamos fortalecer as nossas mãos, o nosso coração, para a obra que Deus quer fazer, através da minha vida, através da sua vida, através dessa igreja. Que você receba essa convocação, que você se anime no Espírito Santo do Senhor e que você se coloque à disposição para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém.